Amado, amada do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto da Reforma. Eu quero saudá-los com as palavras de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cantemos juntos o hino a seguir. Ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Amados, amadas, a palavra de Deus nos diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É nessa esperança que nós invocamos a presença do Trino Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado por podermos comemorar mais um ano da Reforma Protestante. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui em nosso meio. Obrigado, Senhor, que de maneira bem especial Tu queres falar a nós e Tu queres, Senhor, sempre de novo renovar a nossa fé em Ti, a nossa esperança em Ti, e queres nos dar força, Senhor, para continuarmos caminhando e proclamando o Teu Evangelho às pessoas à nossa volta. Abençoe, Senhor, este culto, abençoe tanto o pregar quanto o ouvir da Tua palavra. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amados, amadas, cantemos mais um hino e com ele nos preparemos para a pregação da palavra do Senhor. O rei infernal
Amado, amada do Senhor, o rei Davi foi um rei que teve muito poder financeiro, político e militar. Mesmo assim, ele não depositava sua confiança nele mesmo ou nos seus aliados, mas ele confiava tudo nas mãos de Deus. Aquele que não conhece a Deus, aquele que ainda não teve uma experiência pessoal com Deus, acaba colocando a sua confiança em si próprio, no seu emprego, no seu diploma, nos seus amigos, nos bens que possui. Mas quando vem a luta, percebe que está só e que não tem em quem confiar. O texto previsto para a pregação nesse dia em que comemoramos 503 anos da Reforma Luterana, esse texto nos traz, amados, uma mensagem bem especial. Mas antes de olharmos atentamente para o Salmo 46, eu gostaria de olhar algumas frases da introdução que é feita para o Salmo 46 no livro intitulado Vivendo Salmos, uma motivação para os desafios da vida moderna. E essas palavras que eu vou falar aqui estão na página 142 do livro. E ali nós lemos assim: nós a negamos, nós a disfarçamos, nós a mascaramos, nós tentamos ignorá-la, mas a verdade persiste teimosamente. Somos criaturas fracas, pecadores que somos, fracassamos. Propensos que somos a doenças, adoecemos. Fracos que somos, somos machucados. Mortais que somos, acabamos morrendo. Pressão nos desgasta, ansiedade nos causa úlcera. Pessoas nos intimidam, críticas nos ofendem, doenças nos assustam, a morte nos assombra. Como podemos continuar crescendo nesse saco de ossos, cobertos com fraquezas demais para mencionar? Precisamos de uma dose grande de Salmo 46. Que esperança essas palavras trazem para aqueles que estão sofrendo com a opressão da fraqueza pessoal. Até aqui a citação do livro. Amado, amada do Senhor, você já se sentiu fraco diante de alguma situação? Descobriu-se impotente face a algum problema? Eu creio que eu posso afirmar que todo mundo já passou ou está passando por alguma dificuldade. Eu creio que o sentimento de medo é familiar nosso. Temos medo porque sabemos que somos impotentes, incapazes, fracos para muitas vezes enfrentarmos o que nós temos lá na frente. O Salmo 46, portanto, ele quer ser, amados, uma ajuda para todos aqueles e aquelas que se sentem fracos, que por algum motivo sentem medo. Nós estamos comemorando 503 anos da Reforma Protestante. Nós, luteranos, associamos o texto de Romanos, capítulo 1, verso 17 a Lutero. Afinal, esta foi a sua grande descoberta no Evangelho. E ali diz: o justo viverá por fé. Muitas pessoas têm um quadro de Lutero na sua casa com essa frase estampada. Contudo, poucas pessoas sabem que Lutero também foi influenciado não apenas pelo seu estudo da carta aos Romanos, mas também pela sua dedicação e estudo no livro dos Salmos. Aliás, ele não apenas estudou para si, mas também ensinou durante vários anos os Salmos para os seus alunos.
E o seu salmo favorito era o salmo de número 46. Historiadores, biógrafos registram que enquanto a reforma protestante ela estava em curso, Lutero passou por diversos momentos difíceis, momentos perigosos, momentos que fizeram com que ele se sentisse desanimado, com que ele se sentisse deprimido. Em muitas dessas ocasiões, ele procurava o seu amigo, o seu colega de trabalho, Philip Melanchthon, e o convidava para entoar alguns versos do Salmo 46, na versão alemã, traduzida pelo próprio Lutero. Foi inspirado nesse salmo que Lutero compôs o hino mais conhecido, que nós o conhecemos como Castelo Forte. É o hino número 482 do livro de canto da nossa igreja. Mas vamos olhar esse salmo, queridos, um pouco mais de perto. Em primeiro lugar, nos é dito ali que Deus é refúgio e fortaleza para o seu povo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Será que nós temos esta mesma confiança, queridos, que o salmista tinha? O salmista sabia que Deus não o abandonaria na hora da aflição, mesmo que tivesse que passar por catástrofes naturais, mesmo que o pior viesse a acontecer, ele sabia que Deus estaria ali para socorrê-lo. Olha só, queridos, o que ele diz. Ele diz ali: ainda que a terra se transtorne, isto é, ainda que a terra mude, Deus é o nosso refúgio. Pense, amado, amada do Senhor, o que há de mais estável e previsível do que a paisagem da terra? A paisagem da terra só muda sob as circunstâncias mais extremas e mais assustadoras, tais como terremotos, deslizamento de terra, erupções vulcânicas e assim por diante. E o salmista afirma: ainda que a terra mude, Deus é o nosso refúgio. Não há certeza mais confortante do que esta, não é verdade? Mas o salmista continua. Ele diz então, ele diz: e ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Amados, amadas, na literatura hebraica, nada é mais inabalável do que um monte. Tanto que no Salmo 125, no versículo 1, nós lemos o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Para um hebreu, portanto, um monte que caísse no mar era prenúncio de fim do mundo. Mas o salmista diz: ainda que isso viesse a acontecer, Deus é o nosso refúgio. Então o salmista continua dizendo: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Amados, amadas, na concepção antiga, o oceano representava os mistérios insondáveis e muitas vezes era usado também para falar do mistério da morte. Portanto, para o salmista, um mundo em que os montes enormes, inabaláveis, corressem o risco de serem tragados pelos mares,
seria um mundo assustador, um mundo oprimido pela morte. Amado, amada do Senhor, pense comigo. Quem precisa de refúgio? Quem precisa de fortaleza? A resposta é: todos quantos estão aflitos, pois estão sem chão, estão sem apoio, estão sem esperança, estão inseguros, sentem-se instáveis, vivem assombrados pelo medo opressor. Agora pense, queridos, quem de nós nunca se sentiu assim? Más notícias estão constantemente tirando o chão dos nossos pés. O que parecia um porto seguro, da noite para o dia, de repente é arrancado da gente. Sonhos são inundados pelas tragédias, pelas doenças. O que parecia intocável, de repente cai. O que parecia intocável, de repente é submerso nos mares dos problemas e das dificuldades. A vida que parecia inabalável desmorona, vai ao chão. Este ano, por exemplo, a pandemia fez com que todos os nossos planos, todos os nossos projetos tivessem que ser alterados. Nessas horas, para onde podemos ir? A quem podemos recorrer? O que podemos fazer, amados e amadas, nesses momentos difíceis? Amado, amada, nessas horas, precisamos voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, a presença do nosso Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Versículo 1. O termo traduzido aqui, queridos, como angústia ou aflição, se origina de um verbo hebraico que significa estar confiando, amarrado, ficar estreito, sentir-se apertado. E esse termo descreve aquela sensação de peito apertado, de respiração difícil, de palpitação no peito, quase o mesmo sentimento de um ataque de pânico, fruto da intensa crise de ansiedade em que nos encontramos. E a pergunta é: o que podemos fazer nessas horas? Só há, amados, uma coisa que podemos fazer: nos voltarmos a Deus com fé e com esperança. Afinal, apenas Ele é refúgio e fortaleza. Ele está sempre pronto a nos socorrer em tempos de angústia e de aflição. Queridos, Deus é o nosso refúgio. Esta palavra hebraica significa um lugar de confiança. Deus, então, é esse lugar de confiança para o seu povo. Não temeremos, pois Deus é poderoso. Deus é castelo forte e bom. Ele é defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão na dor e no tormento. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Foi Cristo Jesus, triunfará na luta, afirma Lutero no seu hino Castelo Forte. Deus é refúgio para o seu povo. Ele é poderoso. Por isso, amados, nós não temeremos e não precisamos temer. Por quê? Porque, em segundo lugar, há um rio, e esse rio é o nosso Deus. Queridos, a reação do salmista
aos sentimentos de fraqueza e medo, continua no Salmo 46. O cenário muda da natureza ao redor para o centro de Jerusalém. Os problemas, porém, continuam, pois a cidade santa estava cercada pelos poderosos assírios. E olha só o que diz os versos 4 até o verso 7 do nosso texto. Ali diz assim: Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, amadas, esta cena é impressionante. A cidade de Jerusalém estava confinada por causa do exército assírio acampado ao seu redor. A água era um bem precioso na Palestina, especialmente em Jerusalém, uma das poucas cidades antigas não construídas à margem de um rio. Mas havia um diferencial nessa cidade. Ezequias sabiamente havia construído um sistema de água subterrâneo que ligava a fonte de Gion com o tanque de Siloé dentro da cidade, abastecendo assim o povo com água, como nós vemos em 2 Reis, capítulo 20. No Salmo 46, o salmista ele lembra o povo que Deus era o rio deles. Era Ele quem realmente lhes fornecia água, não a fonte de Gion. Os inimigos gritavam até perderem a sua voz lá fora, mas Deus permanecia no meio do seu povo, como um rio tranquilo, que não para de correr, como água que não para de jorrar para refrescar, para saciar, para alegrar os sedentos. O Senhor habitava com eles e não iria jamais abandoná-los em momento algum, mas estaria protegendo, estaria saciando a todos. As nações estavam confusas, elas seriam destruídas. Judá e o povo de Deus, por sua vez, tinham Deus entre eles e desfrutavam da sua força e do seu poder. O povo de Deus sempre dependeu da ajuda de Deus. Sempre que Israel se voltava para uma nação pagã em busca de ajuda, eles acabavam em sérios problemas, queridos. Mas quando o povo se voltava para Deus, eles eram socorridos e eram saciados. Amado, amada do Senhor, nós os cristãos temos algo que o mundo não tem. O que nós temos é mais do que água para saciar a nossa sede. Nós temos a Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Há, portanto, um rio, diz ali a palavra. Trata-se aqui de poesia hebraica, símbolo da graça de Deus. Este rio estava presente lá no Jardim do Éden. Este rio também estará presente na Nova Jerusalém. Este rio é Jesus. Ele é a água da vida. O mundo pode estar seco e sedento, mas o discípulo de Jesus jamais estará. Em Cristo, Deus é rio para a nossa seca. O Senhor sempre derrama sobre o seu povo graça sobre graça. A mensagem central, queridos, da primeira parte do Salmo é: não tenha medo, pois Deus tem poder. Já a segunda parte do Salmo, a mensagem central é: não tema,
pois Deus está conosco e jamais nos abandonará. Afinal, Deus é o nosso castelo forte e bom. E assim nós chegamos à terceira parte. Deus é Rei. Até agora, queridos, nós vimos que Deus cuida das nossas circunstâncias e também do nosso coração. Em tudo, nós vemos que Deus é poderoso. Vemos também que Ele está presente com o seu povo, saciando e alegrando a todos. E a terceira cena do Salmo agora se passa nos campos ao redor de Jerusalém, onde os soldados assírios jaziam mortos. E as suas armas e equipamentos estavam espalhadas e quebradas pelo chão. Não houve batalha, mas o anjo do Senhor deixou, amados, esta evidência para trás, com a finalidade de encorajar a fé do povo de Deus. Deus é poderoso. Ele está presente na nossa vida. Ele defende o seu povo. Acompanhe comigo a leitura dos versos 8 a 11. Ali nos é dito assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos significa literalmente, queridos, tirem as mãos, relaxem. Nós gostamos de colocar as mãos, de segurar, de controlar, de administrar nossas próprias vidas. Mas temos que lembrar que Deus é Deus. E nós somos apenas seus servos. O Senhor chama a si mesmo de o Deus de Jacó. E você já se perguntou por que ele se chama como Deus de Jacó e faz duas vezes nesse texto, nos versos 7 e no 11? Com isso ele quer nos lembrar de tantas vezes que Jacó se meteu em problemas porque colocou as mãos nas circunstâncias e tentou brincar de Deus. Sim, há um tempo para obedecer a Deus e agir, mas até então, até que Ele nos coloque para marchar, é melhor nós tirarmos as nossas mãos e permitir que Ele trabalhe em seu próprio tempo e do seu próprio jeito, queridos. Nessas horas, cabe a nós apenas nos agarrarmos com as duas mãos nas promessas da fé, para sermos capazes de prosseguir e de prevalecer. Mas como nós podemos agarrar as promessas de Deus? Os imperativos do verso 8, eles nos ensinam uma preciosa lição. E ali diz assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor. Amados, nós ficamos inquietos quando nós vemos problemas. Nosso coração se abala quando nós vemos desgraças. A alma se perturba quando passamos sempre de novo por dificuldades. Mas o salmista, no nosso texto, ele nos lembra, Ele nos lembra que há segurança quando vemos os atos de Deus. Portanto, queridos, ponha nele sua atenção. Lembra de Pedro? Pedro olhou para Jesus, mas depois olhou para o mar revolto à sua volta, e o que aconteceu? Quando ele desviou o olho de Jesus e olhou à sua volta o mar revolto, ele afundou. Isso está em Mateus 14. Vamos olhar para a direção certa. Vamos olhar para Jesus e não desviemos os nossos olhos dele.
O Salmo 46, queridos, nos lembra que nós podemos nos aquietar em Deus. Afinal, Ele é o Deus forte. Ele é Deus presente. Ele peleja por nós. Ele é, como diz Lutero, o Deus que é castelo forte e bom. Assim como Davi, Lutero também descobriu a verdade de que Deus é o nosso castelo forte, que Deus está com o seu povo em toda e qualquer situação. Lutero confiou a sua vida nas mãos de Deus e Deus o usou como instrumento útil para reformar a sua igreja. Amado, amada, você tem buscado a presença de Deus? Tem feito dele o teu refúgio e a tua fortaleza, assim como Davi e também Lutero fizeram? Se não fez ainda, faz enquanto é tempo. Confia a tua vida nas mãos de Deus, pois as tempestades da vida, e se não tivermos a Deus como o nosso castelo forte, elas poderão nos destruir. E precisamos lembrar que a maior tempestade de todas ainda está por vir. E essa sabe qual é, queridos? É a morte e o julgamento final. Todos nós um dia teremos que atravessar esse mar revolto. Mas se Cristo está conosco, não há o que temer. Então faça de Jesus Cristo o teu refúgio. Não deixe para amanhã o que você pode fazer ainda hoje. Eu finalizo essa mensagem com a leitura de um texto de Romanos, capítulo 8, os versos 31 a 34. E ali diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então fica aqui, amado, amada do Senhor, um desafio para todos nós. Façamos de Jesus o nosso castelo forte. Amém. Eu quero convidá-los a uma oração final. Querido Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, que Tu és o nosso castelo forte. Obrigado que nós podemos sempre recorrer a Ti em meio às dificuldades. Obrigado pela certeza de que Tu estás conosco sempre, em todo e qualquer momento. Pai, olhe para cada ouvinte. Esteja, Senhor, olhando para o nosso coração. Tu sabes o que precisamos e nós colocamos a nossa vida diante de Ti, porque cremos no Teu amor, no Teu cuidado. Cremos que Tu queres, Senhor, o melhor para cada um e para cada uma de nós. Nós intercedemos assim, Senhor, por todos aqueles e aquelas que sofrem, seja qual for o motivo. Nós sabemos, Pai, que Tu tens o poder no céu e na terra para mudar a situação. E desde já nós Te louvamos e Te bendizemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pelas Tuas bênçãos. E tudo mais que teríamos a pedir e agradecer, nós resumimos orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ide na paz e na graça e com a bênção do nosso Deus.
Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti a sua face e vos dê da sua eterna e da sua santa paz. Amém. Amém. Amado, amada, que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, nos guarde para uma viva esperança. Ide, portanto, na paz do Senhor. Amém.